Santo dia de sábado, 1º de setembro de 1984. O juízo final. Qual é o sentido profundo do juízo final? Por aí nós poderemos melhor compreender como é que devemos representar aos nossos olhos. Julgados, todos os homens estarão nessa ocasião, exceto um grupo pequeno, provavelmente, de homens, um grupo de homens especialmente amado por Nossa Senhora, o grupo daqueles que no fim do mundo terão sofrido tanto e tanto e tanto que Deus os dispensará de morrer. De maneira que esses homens assistirão eles o fim de todas as coisas e o recomeço de todas as coisas. E terão diante de si os espetáculos mais empolgantes de toda a história. Nós podemos imaginar os espetáculos históricos mais impressionantes, mais extraordinários, tais conquistadores que penetraram em tais capitais e que venceram, tais guerreiros que ganharam tais batalhas, tais doutores que foram aclamados pelo povo. Não hoje, certamente, em que não são os doutores, mas são as estrelas do cinema, são os mágicos da televisão que obtêm o aplauso público, mas outrora não era assim, e quando alguém brilhava num ensinamento universitário ou em alguma prova de cultura, as pessoas entusiasmadas estendiam tapetes sobre a rua para a pessoa passar a cavalo em cima dos tapetes. Então, tais ou tais formas de glória, ou aquelas outras formas de glória, que glória verdadeira, estou falando de glória verdadeira, se possam ter presenciados, nada será comparável à cena que verão aqueles que no fim do mundo, por terem sido muito fiéis contra circunstâncias terríveis, ainda estarão vivos e não conhecerão a morte. Lembrem-se, os senhores, que o Cordeiro de Deus quis morrer e morreu. Lembrem-se que Nossa Senhora recebeu de Deus a permissão de não morrer, mas ela quis passar pela morte. Teve, se a expressão fosse correta, se diria, uma morte ligeiríssima. A Igreja, com sua linguagem incomparável, não fala da morte de Nossa Senhora, fala da dormição da bem-aventurada Virgem Maria. Ela apenas, a morte dela, se pudesse dizer isto, foi uma morte tão leve que foi como um pequeno sono, mas ela morreu. Também esses que viverem no fim do mundo e forem fiéis no fim do mundo, esses não morrerão e esses assistirão à cena mais empolgante da história. A comparar somente e a equiparar as cenas da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O que significam essas cenas? Para nós compreendermos, convém nós vermos bem o significado doutrinário delas. Todos os homens, exceto esse punhadinho final de eleitos, todos os homens já terão sido julgados. E esses homens mesmo, que não passaram por um juízo particular, entretanto, estão, no momento que o mundo tiver acabado, estão confirmados em graça e não poderão mais pecar. Então, todos os homens que em todas as épocas da história viveram, todos esses homens já têm seus destinos feitos. Para que então o juízo final? Porque o que vai se dar nesta ocasião? Vai se dar a ressurreição dos mortos. E a ressurreição dos mortos tem um sentido especial. O homem morre, o seu corpo, se ele sofre com a morte, seu corpo padece a desagregação cadavérica e se decompõe. Mas o seu corpo não sofreu ainda todos os castigos que ele mereceu pelo pecado. Ou seu corpo não recebeu ainda todos os gáudios e todas as alegrias que ele receberá pelo ato de virtude. E então vai ser necessário que todos os homens ressuscitem e que o corpo que foi o companheiro do homem, que foi o instrumento do homem para pecar ou para praticar o ato de virtude, o corpo se associe ao destino eterno do homem. E para o homem virtuoso, que morreu na paz de Deus, que o corpo vá para o céu gozar da felicidade. Para o homem que foi réprobo e que está no inferno, vai o corpo para o inferno sofrer como ele. O corpo da alma impura. O corpo da alma impura gozou o prazer infame da impureza. O corpo do homem mentiroso
A sua língua lhe serviu de instrumento para o pecado da mentira, para o pecado da calúnia. Seus olhos serviram para dardejar de ódio, ou para mentir e lisonjear, ou para ver coisas impuras. Esses olhos, esse cor, essa língua, esse corpo, esses ouvidos que se deleitaram em ouvir doutrinas falsas, que se deleitaram em ouvir músicas lascivas, que se deleitaram em ouvir imoderados elogios de si próprio. Esses ouvidos é preciso que queimem. Não haverá parcela nenhuma do corpo humano, para os bem-aventurados que estiverem no céu, que não estará inundada de felicidade e de bem-estar. Não haverá parcela nenhuma do corpo do réprobo que não estará inundado de dor. Os senhores podem imaginar o que seria um homem no interior do qual se acendesse, por detrás do nariz, da garganta e dessa parte de trás, bem no centro, se acendesse um fogo tremendo, de maneira que pelos olhos, pela boca, pelos ouvidos, por toda parte, ele começasse a deitar fumaça, fogo, chamas horríveis saíssem, e não o queimasse, não destruísse a sua carne, mas a fizessem sofrer 1000 e 1000 dores constantemente. Só isto faria uma pessoa ficar louca. Não é isto, é com o corpo inteiro. Chama eternamente, torrando e torrando. E eternamente aquilo está intacto, não se consome e não há o que destruir inteiramente. Vai, por toda a eternidade. Bem, então o corpo tem que ser premiado, o corpo tem que ser castigado. Mas há mais. É que esses pecados os homens cometeram, alguns, foi bem dito aqui há pouco, pecados ocultos que os outros homens não sabiam. Outros cometeram pecados escandalosos que todo mundo soube, que levaram muita gente para o inferno por causa disso. Outros, enfim, cometeram pecados em circunstâncias correntes. Esses pecados todos, como também e principalmente os atos de virtude, que foram praticados às vezes as ocultas. Quanto ato de abnegação que ninguém conheceu, mas que os anjos do céu cantaram. Quanto ato de fidelidade, quanto ato de heroísmo, quanto ato de bondade que os homens viram, mas que eles não apreciaram, mas que os anjos do céu olhavam a Nossa Senhora e diziam: Mãe Nossa, recompensai-o ainda mais. Quanto juízo errado os homens fazem uns sobre os outros. Quanta amizade imerecida, quanta indiferença imerecida, quanto ódio imerecido. Qual é o total de desacertos de uns diante dos outros? É preciso que haja um ato pelo qual, na presença de Deus ofendido ou de Deus glorificado, na presença de todos os outros homens, pública e oficialmente se proclame a história do mundo. E passem todos os atos de virtude, como passarão todos os pecados também, e na aclamação dos anjos e dos bem-aventurados, de cada um, da mais modesta das pessoas, serão proclamados os méritos. Dos maiores pecadores ou dos mais modestos serão enxovalhados os defeitos. Será feita a justiça de todos diante de todos. Sobretudo, diante da presença cheia de delícias, mas terrível. Coisa mais terrível ainda. Poderia parecer que não é, mas o que querem os senhores? O homem abandonado pela sua própria mãe está nos maiores dos abandonos que se possa imaginar. Nossa Senhora olhará para uns gelidamente, ou pior, com indignação. O olhar indignado de Maria. Como se pode conceber isto? O olhar indignado de Maria voltando-se para alguém. Ofendeste meu filho, te rejeito, te recuso, no meu coração não há mais espaço para você. Ouve, mas você o recusou e meu coração se abriu para outros. O lugar que te era destinado foi dado a outros. Vá para o cativeiro. É preciso que esse juízo se faça para que a justiça seja completa. E por isso mesmo, para que se revele aos olhos de todos o valor de todos os méritos e abominação de todos os pecados, por isso mesmo será necessário que
todos os atos, tudo que se passar relativamente ao fim do mundo, seja revestido da mais esplendorosa solenidade. Por quê? Porque a solenidade realça tudo. E a solenidade na alegria leva a alegria ao seu apogeu. A solenidade na severidade esmaga e tritura ainda mais quem deve ser triturado. De maneira que os senhores não se espantem diante do grandioso das cenas que a fé nos faz entrever, admitida por doutores, por santos, como hipóteses ou certas ou prováveis, e que nos dão uma ideia do fim do mundo. Eu me lembro que tive uma ideia disso, lendo uma ocasião em que eu estava, não sei se era num trem, não sei mais onde era, eu estava num lugar onde a única coisa que me caía nas mãos era uma revista que eu sempre achei mortalmente cacete. É uma revista chamada Geographic Magazine. Há muita gente que gosta de ver. Bom, me caiu aquilo na mão, não tinha outra coisa para ler, li aquilo. E li a história de uma expedição que foi para o Polo Antártico e que esteve em lugares que, segundo tudo leva a crer, nunca nenhum homem tinha estado. Eles desceram e encontraram a solidão da natureza, tudo gelado, tudo na aparência morto, sem vida nenhuma, branco, branco, branco. Mas o branco é uma cor que é admirável em certas circunstâncias e é terrível em outras. O branco do hospital, por exemplo, o branco da sala de operações é desolador, terrível, horroroso. O branco de um colar de pérolas, que maravilha. O branco da neve, que coisa admirável. Mas os senhores já imaginaram uma superfície para a qual se olha e só tem neve, 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 é perder de vista a neve. Ninguém está vivo. De repente, olham para o chão e veem aquela camada de neve transparente, de gelo transparente, e percebem que era uma superfície do Oceano Ártico, que estava, Antártico, que estava gelada, mas era mar congelado, e que se podia, através do mar, ver alguma coisa. E perceberam cardumes róseos enormes de camarões que circulavam por debaixo daquele mar. E tiveram uma alegria vendo os camarões, porque compreenderam que era possível abrir um alçapão naquele gelo e pôr uma rede e pescar os camarões para comer, se a comida do submarino em que eles viajavam não fosse mais suficiente. Então, eles sozinhos naquele lugar, onde homem nenhum tinha pisado, eu tive a impressão que eles deveriam se sentir como que andando na mão de Deus. Aquilo estava intacto, como quando Deus criou. Nenhum homem tinha pecado ali, nenhum homem tinha praticado um ato de virtude ali. Sobre aquilo o Pai dava apenas olhar e a providência de Deus. O silêncio, a solidão, algo de que a vida humana se retirou, a vida animal se retirou também, e nada mais está vivo, isto deve dar ao homem uma impressão tremenda. Ora, é esta impressão que nós vamos ter mais ou menos no dia em que nós ressuscitarmos. Por quê? Porque quando os últimos homens que restarem, e que serão homens bons, quando esses homens tiverem bebido a última gota de fel da taça desmedidamente grande que eles terão que beber, quando o último ato da história dos homens tiver terminado, há um quadro famoso que representa o fim do mundo, minutos antes de começar o fim do mundo. A terra desolada, um grupo pequeno de homens rezando em torno de um padre que está celebrando a missa. No céu, Deus, Nossa Senhora, os anjos e os santos, os bem-aventurados que desta terra já se salvaram estão lá, todos esperam a missa acabar. Quando a missa acaba, começa o fim do mundo. Eu acho a concepção magnífica. A missa é a renovação incruenta do santo sacrifício do Calvário. Assim, é esplendoroso, é magnífico que a missa traga, que a providência espere
a missa terminar, para que depois da última missa celebrada, a história do mundo seja declarada encerrada. Eu considero isto extraordinário. Terminou, acabaram as missas. No mundo não haverá mais missa. A história do mundo está parada. Os homens olham, não percebem que algo vai se passar, não sabem o que dizer, ventos estranhos sopram sobre a terra. Em determinado momento eles percebem que a natureza toda está desestabilizada, está desengonçada, que uma enorme modificação se prepara em torno deles e, de repente, eles sentem pelo ar que é uma coisa diferente que está se passando. Não é apenas uma tempestade que vem, não é apenas um terremoto, não é nada. É algo que é mais subtil, mais imponderável do que tudo isso. Eles sentem que presenças magníficas, luminosas, impalpáveis, percorrem como luzes misteriosas esse mundo onde o sol terá ficado meio escuro, onde a lua já não se faz mais ver, onde as luzes do céu estão todas desbotadas. Magníficos luores atravessam de cá, de lá, de acolá, e eles percebem que pedaços, os mais estranhos das coisas, se destacam. Um pedaço de árvore, mais adiante é um capim, mais adiante é de um bicho que ainda vive e que a asa se destaca. Mais adiante eles percebem que é de um pedaço de madeira que está no chão, um resto de um caixote que está lá, uma certa matéria sai também. E assim há um prodigioso trabalho em torno deles, de seleção, por onde uma força misteriosa vai arrancando pedaços de cá, de lá e de acolá, e reunindo, e reunindo, e reunindo. Segundo me disseram que São Tomás diz, são os anjos que percorrem a terra. Os anjos da guarda de cada homem vão procurar os fragmentos do corpo do homem. Pelo movimento da natureza, se transformaram em bico de galinha, em asa de borboleta, em tábua velha, em pedra, em rochedo ou em gota do mar, que vão sendo reunidos. E aos poucos, esses corpos vão tomando jeito. Dentro das sepulturas, fora das sepulturas, provavelmente dentro das sepulturas, imagino eu, porque o principal dos restos do homem está dentro da sepultura. Então as coisas vão se reunindo lá. As sepulturas tornam-se como imensos aspiradores, para onde nós vemos confluir aquilo, aquilo outro, e esses anjos luminosos que passam numa direção e noutra direção vão acumulando os corpos que ainda são meros bonecos. Em certo momento, uma voz se faz ouvir. Dentro do silêncio geral, universal, uma voz se faz ouvir. E essa voz é comparada a um toque de trombeta admirável e potentíssimo, de uma potência que não se pode imaginar. Segundo uns, é a voz de um arcanjo que percorre a terra inteira e dá ordem: ressuscitai! Segundo outros, o fato é infinitamente mais majestoso. É a voz do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que com suas doçuras inefáveis e suas severidades infinitas reboa por toda parte e diz: ressuscitai. As almas que estão no céu voam para os corpos e os corpos rompem a sepultura e se levantam. Ali estão os homens prontos para serem julgados. Alguns são os corpos dos precitos, já todos atormentados, desfigurados, horrendos, nojentos, aparentando ter as disformidades conexas com os pecados que os levaram para o inferno. Os outros, esplendorosos, normais. Com que idade ressuscitarão? Os velhos morrerão, ressuscitarão velhos? Os moços ressuscitarão moços? Que pergunta tola! Todos ressuscitarão com a mesma idade. Essa idade se chama eternidade. Não há mais idade. São eternos. São eternos. Todos os homens estarão na sua idade perfeita. Nessa idade perfeita resplandecerão aqueles que foram salvos. Falta apenas o momento em que o juiz
divino virá para julgar. Estão todos os homens lá. Eu imagino que ninguém fale. Para dizer o quê? Basta um olhar ao outro, que está tudo dito. Um olha o outro e diz, salvei-me. Mas não diz. O outro está vendo que ele está salvo. Olha um terceiro, está vendo que ele está perdido. A única coisa que interessa, o jornal falado cessou. Entraram na eternidade. A única coisa que interessa é saber em que estado estão. Os senhores podem imaginar, se entre o momento da ressurreição e a vinda de Deus houver algum instante, as pessoas se olhando e dizendo, aquele que eu imaginava tão bom, olha onde ele está. Aquele que eu imaginava, pelo qual eu tinha tal desinteresse, como ele está mais perfeito do que eu. Aquele a quem eu superava tanto, como eu sou pequeno para aquele. Ah, e aquele lá, mas meu Deus, que coisa extraordinária, como ele está maravilhoso. Eu, quando falava dele, dizia que ele era uma besta quadrada. Ele está mais alto do que Deus no céu. E vê e contempla Deus eternamente e sabe de Deus infinitamente mais do que eu. Ora, a única coisa que importa é saber de Deus e amar a Deus. Sobre aquele incide uma luz especial. Ele é dos prediletíssimos. Há alguma coisa nele que brilha de um modo incomparável. O que é? Ah, estou percebendo. Ele foi devotíssimo de Nossa Senhora. Ele trabalhou para, por todas as formas e todas as partes, difundir a devoção a Maria. Maria o tomou para o seu amor particular. E como ela é a medianeira, como quem está mais perto dela está mais perto de Deus, e não há outro jeito de chegar perto de Deus a não ser estar bem perto dela, o que acontece é que aquele que tanto a amou está a uma proximidade indescritível de Deus. Em certo momento, por exemplo, no entretanto, aquelas almas que eles cortam, aquela gente está andando de um lado para o outro, nós podemos imaginar que essa gente começa a se pôr em ordem. Segundo que ordem, os céus vão ficando cada vez mais esplendorosos, cada vez mais iluminados. Dos céus começam a baixar cânticos. Por assim dizer, a abóbada celeste, tão azul, começa a apresentar fissuras que eu imagino em ogiva, e luzes que passam, e luzes que... É o sinal da hora que Deus escolheu para Ele mesmo chegar. Baixa o Filho de Deus. Então, São Tomás de Aquino põe um problema interessantíssimo para os homens de hoje que não conhecem a importância do cerimonial e que pensam que todo cerimonial é uma manifestação de frivolidade de espírito. Pensam isso imbecilmente, tontamente, que todo cerimonial é uma manifestação de frivolidade de espírito. São Tomás de Aquino analisa o problema. A diferença, a distância que há entre o céu e a terra é enorme. Vem o nosso rei nos julgar. O que é que convém? Que os homens vão ao encontro dele, para ele descer acompanhado com os seus anjos, acompanhado de sua Mãe Santíssima. Ou, pelo contrário, convém que o esperemos aqui, reverentes, entusiasmados, transidos de devoção, mas ao mesmo tempo imobilizados pelo respeito. Deus descerá a nós, ou nós subiremos até Ele. São Tomás resolve o caso lindissimamente. Enquanto Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, estará baixando, os homens subirão até Ele. O cortejo enorme dos justos, segundo a virtude que praticaram, começam a se levantar. Todos os justos se levantam, enquanto no chão se contorcem e se bradam e retorcem os condenados. O encontro entre os justos e Deus deve ser uma coisa inenarrável. Os que ressuscitaram e os que tiveram a glória de não morrer. Não sei porquê, imagino que esses homens que viverão no fim do mundo,
que esses homens serão dos mais devotos, ou talvez os mais devotos que Nossa Senhora tenha tido ao longo de toda a história. E tirando talvez São João Evangelista, a quem Nosso Senhor deu Nossa Senhora como mãe, que Nosso Senhor instituiu como filho de Nossa Senhora. Bem, e que, portanto, esses homens do fim do mundo, eu imagino que sejam santos tais, que eles sejam, para os homens do Reino de Maria, como São Luís de Grignon de Montfort diz, dos homens do Reino de Maria, para os que vieram antes. Eles são em santidade. Para os que entrarem no Reino de Maria, eles são como carvalhos, cedros do Líbano, são em comparação com graminhas. Tão santos devem ser esses homens do fim do mundo. Elias terá morrido, Enoque terá morrido, todo São João Evangelista terá morrido, todos terão morrido. Esses ainda estarão vivos. Tudo isso não é senão imaginação, mas então se poderia imaginar, o que eu estou dizendo agora, se poderia imaginar que eles estejam no centro do cortejo. Foram os que sofreram e beberam as últimas gotas de fel da história, choraram as últimas lágrimas que olhos humanos eram chamados a chorar, deram os últimos gemidos que de peitos humanos se deveriam ebolar antes como herói. Nós não podemos imaginar, eu ao menos não posso, qual seria a cerimônia deste encontro no céu. Como Nosso Senhor olharia para cada um, como eles veriam Nosso Senhor. Porque terminada a história do mundo, está terminada a história da salvação dos homens. Todos aqueles que salvaram, se salvaram. Os tronos que os demônios deixaram vazios no céu estão preenchidos. A obra de Deus está perfeita e o que Deus tinha em vista quando Ele criou está realizado. Daí por diante, Deus contemplará em paz a sua obra, com aquela grandeza e aquela majestade com que a Bíblia nos diz no Gênesis, que terminada a criação da terra, Deus no sétimo dia descansou. Assim também Ele olhará, por assim dizer, o grande repouso dele, que por assim dizer começará. Que festa, que provas de amor, que manifestações, que sorrisos de Nossa Senhora, que bênçãos de Nossa Senhora. Para falar apenas dela e de Nosso Senhor Jesus Cristo, é certo que no corpo humano divino de Nosso Senhor Jesus Cristo, na natureza, na pessoa, quero dizer, humana divina de Nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo vai resplandecer em tudo aquilo em que ele foi chagado. Ora, um dos profetas do Antigo Testamento, não me lembro qual, diz dele, geme de um gemido profético que prenuncia o gemido dele. Do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, nada há que esteja são. Quer dizer, machucaram-no inteiro. E assim também ele resplandecerá inteiro, com o resplendor próprio dos mártires, daqueles que sofreram e sofreram tudo. Esse vai ser o resplendor dele. Mas não basta uma pessoa sofrer, para ser premiada, sofrer muito. É preciso ter sofrido com uma grande generosidade de alma. E ninguém, jamais foi nem será generoso como ele foi. Então, nós temos a generosidade infinita dele resplandecendo como não se pode imaginar. E Nossa Senhora? Como vai ser Nossa Senhora? Nossa Senhora não se tocou nela. Ela não é mártir. Ela é a rainha dos mártires. Mas mártir ela não é. Por quê? Porque Nosso Senhor quis provar seu amor para com ela desta forma. Ele sofreu tudo. Mas a mãe dele não permitiu que se tocasse. Mas então, como ela era a rainha dos mártires, ela sofreu na sua alma dores indizíveis. E numa alma como ela, essas dores doem muito mais do que as dores do corpo. É certo que nós veremos no esplendor da pessoa dela dores de alma que ela sofreu por nós, que são verdadeiramente inenarráveis. Nós veremos, talvez, o seu sapiencial e imaculado coração transparente através do seu peito virginal e materno, pulsando e pulsando e pulsando. Pulsações que lembram as pulsações de dor
no alto do Calvário. Mas lembram também as pulsações de alegria na Páscoa da Ressurreição. Cânticos, que pensar desses cânticos? Maravilhosos. Deus desce à terra, há uns homens misteriosos que vão ser os correinantes, e que os homens que São Tomás de Aquino chama, não vão ser correinantes, vão ser corjuízes, homens leis, cuja presença lembrava a lei e servia de lei para os outros. Esses homens, eles estarão sentados em tronos de um e de outro lado do trono de nosso Senhor Jesus Cristo, para julgarem também. Há um silêncio enorme. Até os cânticos cessam. E nosso Senhor Jesus Cristo, depois de passadas em revista as virtudes e também os defeitos de todos, ele conclui como juiz onipotente, onisciente e desejoso de aplicar o seu decreto por eterno. Manda vir para a sua direita os justos a quem ele amou, e aos ímpios ele manda para o inferno. Os anjos conduzem os justos para junto dele. Organiza-se o cortejo para subir para o céu. E ao mesmo tempo os demônios saem e se jogam inteiramente para o inferno, e os anjos bons vão beijando o cortejo dos malditos, para que nenhum escape. E assim eles vão blasfemando para a fogueira sem fim, terrível, para a dor física sem fim, terrível, que completará neles a dor de alma que eles já sofrem desde o momento em que cerraram os olhos e foram julgados por Deus. Assim, o juízo universal completará o juízo particular. Sobe, e o que é que acontece com a terra? Como os homens do céu, como é que do céu os homens, os anjos, o próprio Deus vão considerar a terra? A terra vai ser vista por eles como um lugar de peregrinação. Os senhores imaginem que nós pudéssemos ver, por exemplo, do alto de um avião, tivéssemos um perito em história das cruzadas, em história sagrada, nós estivéssemos sobrevoando a Terra Santa. E um perito em história sagrada, história das cruzadas, nos dissesse: está vendo? Ali é o Monte Carmelo. Ali Elias recebeu a profecia de que haveria Nossa Senhora, a nuvenzinha que se tornou imensa e que fez chover água regeneradora, previa Nossa Senhora, da qual nasceria o manancial de graças, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ali está mais adiante o lugar onde ele mandou matar 400 sacerdotes de Baal. Mais além estava o palácio do rei e da rainha Jezabel, que o afugentou de tal maneira que ele foi correndo para longe do deserto, porque ele se sentia completamente perdido diante da perseguição que ela queria armar para ele. E ali está tal fato, e ali todo fato. Ali foi o lugar da praia onde a baleia aportou e ejetou Jonas, que saiu de lá de dentro cambaleando. Ali está aquilo, aquilo, e sobretudo acentuará. Ali Nosso Senhor disse tal coisa no Evangelho. Ali mais adiante ele fez tal coisa. Ali mais adiante está tal cura, esteve tal cura. Ele curou alguém assim ali. Ali neste lugar foi o pretório de Pilatos. Foi o lugar do ecce homo. Mais adiante ele levou tais e tais pancadas. Mais adiante ele caiu. Depois caiu pela segunda. Depois pela terceira vez. O lugar exato onde ele foi crucificado está ali. Esses lugares começam a brilhar aos nossos olhos. Anjos cantam sinfonias e visitam constantemente esses lugares, ao mesmo tempo que não perdem de um momento de vista a visão beatífica de Deus, de nosso Senhor, da Santíssima Trindade, que ele vê, que cada anjo e cada alma salva vê continuamente. A terra, mais adiante, dizem eles, ali Godofredo de Bouillon teve uma grande provação. Chegou até a se pôr de joelho, e chorar e rezar. Mas ele pegou da espada e foi para frente. Tanto o itinerário dele, veja, está lá.
E ali é o ponto da muralha de Jerusalém por onde ele entrou. Ali tal outro cruzado praticou tal ação. E mais adiante tal outro cruzado, e tal outro cruzado. Assim virá toda a história dos cruzados. Naquele ponto, aperte a vista, você chegará a ver o Egito e verá onde foi a prisão de São Luís. Daqui a poucos minutos estaremos voando sobre Tunis. E ali você poderá ver onde é que São Luís morreu. Deitado no chão, em sinal de humildade, com tifo, sofrendo e se recriminando a si mesmo, porque talvez ele fosse culpado da cruzada não ter bom resultado. Mas os anjos não pensavam como ele. E foi só ele morrer que veio uma miríade de anjos e colheu para levar a sua alma para o céu. Como nós gostaríamos de ver tudo isto. Mais adiante, eles diriam, atravesse o espaço marítimo que os filhos espanhóis chamavam de charco. Para nós agora é um charco. Num momento passamos. Vamos percorrendo. Ali foi a sede da Venezuela. Ali, uma das sedes da Venezuela. Mais adiante foi de Maracaibo. E mais adiante tem Bogotá e tem Medellín. E olhe mais aqui, e olhe mais lá, etc, etc. Vai descendo. Aqui foi o auditório São Miguel. Não é verdade que nessa ocasião todos nós gostaríamos de estar juntos para revermos o lugar onde foi o auditório São Miguel? Como isto é verdade, a ideia me arrepia até o horror. Mas se algum dos que estiver aqui for para o inferno, já imaginou o ódio ao saber que agora todos que se salvaram estão no auditório São Miguel? Ele está no inferno, num lugar ao mesmo tempo escuro, a tal ponto que ele tem uma saudade de matar, de ver um pouco de luz. Mas ao mesmo tempo tão claro que os seus olhos estão o tempo inteiro agredidos por uma luz eterna que o deixa louco. Eu podia estar lá, eu podia estar lá. Não estive porque fiz tal coisa, porque comecei a pecar assim. E começa redemoinho das recordações que o dilaceram. Que coisa horrorosa, que coisa horrorosa pode acontecer. Os senhores conhecem esse fato da vida de São João Bosco. Eu contei outro dia. Ele estava pregando retiro para os banqueiros de Turim. Eram 20 ou 30 banqueiros. E ele disse que no ano que vem, no ano que viria, ele pregaria de novo para aqueles banqueiros, mas que um estaria morto. Quando se reuniram, faltava um, tinha morrido. Quer dizer, pela impressão que me ficou, esse um foi para o inferno. Como é isso? Como é isso? Como é isso? Bem, um incêndio purificador percorrerá toda a terra. Os senhores pensam que a história do inferno está pronta, caiu na eternidade. Não. Há para o inferno mais uma coisa tremenda. Os anjos vão dar ordem a todas as substâncias impuras, fétidas, desagradáveis que restam na terra para jogar dentro do inferno para atormentar ainda mais os homens. Quer dizer, é o lata de lixo da história, vira lata de lixo do mundo. Vai tudo lá para dentro. Se tampa aquela porta para todo sempre. Acabou, acabou. O incêndio lavra por toda a terra e consome, segundo alguns teólogos, tudo quanto está vivo. Pelo contrário, outros teólogos admitem que pelo menos a natureza vegetal continua. É uma coisa discutível. Eu tenho uma certa simpatia pela ideia de que a natureza vegetal continue. Me parece mais razoável. Mas é uma impressão pessoal. Não há uma doutrina definida pela Igreja a respeito desse assunto. Bem, só isto acontecerá com os homens? A doutrina católica nos ensina aquilo que a ciência nos diz também. O corpo do homem tem que ocupar um lugar. Por exemplo, os senhores estão aí e eu estou aqui. Nossos corpos estão ocupando lugares. Não há corpo, não há matéria que viva fora de um lugar. Tem que haver lugar. E o corpo do homem tem que estar inundado de bem-estar. Ele que foi instrumento da virtude, como a alma está inundada de alegria também. Alegria a alma tem vendo a Deus. Como é que o homem
o corpo do homem vai ter alegria, há uma parte do céu que é chamada céu empíreo, onde estão todos os homens, de maneira que é uma coisa imensa, e que todos que se salvaram têm os corpos num bem-estar e numa alegria extraordinária, numa natureza fabulosa. E há revelações que nos apresentam o céu empíreo como formado por cidades lindas, todas de pedras preciosas, palácios, lugares maravilhosos, um ar magnífico, tudo capaz de inundar o homem de gáudio. Tudo isso está presente no céu empíreo. E conforme o que o homem vai vendo em Deus, o céu empíreo vai fazendo um comentário para o corpo. Mais ainda, Cornélio Lápide levanta um problema. Diz: se os homens, se todos os seres vivos devem se conhecer no céu, como é que os anjos conseguirão falar com os homens? E ele diz que os homens não veem os anjos, porque os anjos são espíritos, mas que os espíritos tomam formas de luzes, tomam formas de figuras etéreas, de nuvens, etc., para dizer certas coisas aos homens. Eles aparecem como se, de modo a falar com os nossos sentidos. Então São Tomás mesmo pergunta: mas isso não é uma mentira? Se o homem sabe que aquele é um anjo e não é uma nuvem, aparece como nuvem, como é que o homem vai fazer? O anjo não está mentindo para o homem? Ele diz: não. Essas coisas estão para o anjo como o aparelho com que o homem toca não está dizendo nada, mas está exprimindo o inefável de sua alma. Quem ouve sabe que aquilo é uma música. Os anjos produzirão sons, produzirão cores, produzirão coisas com a matéria, de maneira que a gente sabe que é tal anjo, tal anjo, tal anjo. E a gente conversa com os anjos nesse lugar iluminado de glória. É o termo final, meus caros. É o termo final porque acabou a narração. Todas as delícias celestes foram contadas. Nós não falamos dos horrores do inferno. Seria preciso quase uma outra reunião para falar deles. Tão tremendos eles estão. E fugit irreparabile tempo.